a gente percebe a importância do entendimento. É nesse momento que eu falo, por exemplo, para os meus alunos, a importância da gente entender a bioquímica para poder ajustar um processo. Olá, eu sou Andréia Pinto e hoje nós vamos conversar sobre proteínas. Durante este vídeo, o objetivo é que você entenda o que é essa molécula proteína, que você entenda do que é constituída a proteína e o comportamento das proteínas em meio a algumas situações como altas temperaturas, pH elevado ou pH baixo. Então, a partir dessa aula, o objetivo é a gente se aproximar mais enquanto teoria necessária para desenvolver receitas, né? E aí a gente está aprimorando cada vez mais a nossa prática através do entendimento teórico. Então, hoje, falando de proteínas, primeiramente, o que é importante nós sabermos? Que as proteínas, elas são constituídas por aminoácidos. Aminoácidos são moléculas, né? Nós temos 20 diferentes tipos de aminoácidos e entre eles apresentam características diferentes. O aminoácido é constituído basicamente por um carbono quiral. O carbono ele tem a capacidade de fazer 4 ligações. E pelo fato dele ter essa capacidade de fazer 4 ligações, os aminoácidos contêm nessa estrutura o quê? Um carboidrato central, que a gente chama de carbono quiral, ligado a um grupo amínico, a um grupo carboxílico, ligado a um hidrogênio e um radical. Então perceba aí que o aminoácido, pelo fato de ter o grupo carboxílico e o grupo amínico, ele vai ter tanto característica ácida quanto básica, que vai realmente definir o meio que ele vai estar. O comportamento do aminoácido vai depender do meio que ele está, para que ele tenha realmente um comportamento ácido ou básico. O aminoácido ele vai ter um comportamento anfólito, pelo fato dele ter comportamento ácido e básico. Mas o que vai definir mesmo a característica do aminoácido é esse radical. É esse radical que vai dar a consistente característica para cada tipo de aminoácido. Lembrando que nós temos 20 diferentes tipos de aminoácidos. Existe já na literatura a definição de 21. Mas hoje a gente se atenta aos 20 relacionados a alimento, a gente se atenta a esses 20 para explicar de forma mais resumida. Entendendo o que são os aminoácidos, a gente agora parte para o princípio do que é uma proteína. A proteína é uma macromolécula que também é considerada como um polímero pelo fato de ser formado por várias unidades de aminoácidos. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma estrutura que a gente poderia definir de forma clara aqui os aminoácidos, a relação aminoácidos-proteínas. Se eu digo que as proteínas são constituídas por unidades de aminoácidos, esse colar aqui ele está representando o seguinte: cada bolinha dessa é um aminoácido que está ligado, estão se ligando entre si para formar uma estrutura maior, que são as proteínas, tá? Então, guardem essa informação. Se eu sei que as proteínas são formadas por essas moléculas, aminoácidos, então eu vou ter, dentro dessa classificação do que são as proteínas, eu vou ter diferentes tipos de proteínas. Eu falei logo mais que são 20 tipos de aminoácidos. Então, essas proteínas que vão ser constituídas, o que acontece? Eu vou ter proteínas constituídas por sequências diferentes, por quantidades diferentes de aminoácidos, tipos diferentes de aminoácidos que vão dar diferentes tipos de proteínas. Então, eu sei que eu vou ter diferentes proteínas, é porque eu vou ter diferentes situações como essa. E aí, a partir desse princípio de que eu tenho diferentes proteínas, e aí a gente olha para o nosso dia a dia, por exemplo, eu sei que eu tenho proteínas que são fibrosas, eu sei que eu tenho proteínas que são globulares, e tudo isso vem de quê? Da característica dos aminoácidos vão dar para cada proteína. Lembrando que essa interação que ocorre entre os aminoácidos, a gente chama como se fossem interações físicas, de aproximação, de repulsão. Então, o que vai dar é a afinidade ou não de cada tipo de aminoácido.
ok? Então vamos lá. As proteínas elas são classificadas de acordo com a sua conformação. Então, eu tenho proteínas que eu chamo de primária, proteínas secundárias, proteínas terciárias e proteínas quaternárias. A gente classifica dessa forma. Nós vamos começar entendendo o que são as proteínas primárias. E aí eu continuo aqui com o colar. A estrutura primária é justamente isso, onde eu tenho os aminoácidos se ligando através de uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, e aí, através dessa ligação, eu tenho uma formação de uma macromolécula. Aqui estão os aminoácidos que estão interagindo entre si para formar a proteína. E essa proteína primária, ela tem uma característica linear, que são justamente essas estruturas de proteínas mais alongadas. E agora nós vamos entender o que são as proteínas secundárias, tá? Então eu falei da primária, vamos para a secundária. A proteína secundária é aquela proteína que ela já não vai ser linear. Ela pode ter uma estrutura que nós chamamos da mais conhecida e a mais estável, a alfa-hélice e também a beta-preguiada. E o que vai caracterizar, o que vai diferenciar a secundária da linear? Vamos lá, eu vou pegar um outro material aqui para tentar explicar para vocês. Esse aqui é um fio de pendrive. A estrutura secundária, ela vai ser constituída também de aminoácidos. Nós também vamos ter a presença das ligações peptídicas, mas o que vai diferenciar uma proteína primária de uma secundária é pelo fato de eu ter uma interação e aí, pelas forças de cargas, essas proteínas elas vão formando como se fosse uma estrutura, uma hélice. Ela vai formando essa estrutura, mais ou menos assim. E aí, o que é que acontece? Por que ela forma essa estrutura? Porque eu não falei que eu tenho aminoácidos que vão ter cargas positivas ou cargas negativas, justamente por isso que dão a característica ácida e básica dele. Então, como ele apresenta esse conjunto de cargas, como ele apresenta essa característica de hidrofóbica, hidrofílica, cargas positivas, cargas negativas, isso vai definir se o aminoácido ele vai ter atração ou repulsão. Então, pelo fato disso acontecer, vão ter conjuntos de aminoácidos que vão tentar se aproximar. E nessa tentativa de se aproximar, eles vão formar as estruturas alfa-hélice através das pontes de hidrogênio. É como se eu tivesse uma cadeia linear e aí a aproximação fosse tentando acontecer. E aí, através da ponte de hidrogênio, eles vão tentando se aproximar, formando a estrutura alfa-hélice ou a estrutura beta-preguiada. Eu tentei bolar aqui uma estrutura da beta-preguiada, que é outra característica estável, né? Uma outra característica que tem uma maior estabilidade em relação a essas ligações que aproximam ou que afastam os aminoácidos. Então eu trouxe aqui, olha, a beta-preguiada, que ele tem já, é como se fosse uma estrutura linear, mas que pelo fato de apresentar essas características de aminoácidos, aí eles formam o que a gente chama da beta-preguiada. O papel tá meio amassadinho, mas tudo bem, tá? E aí, a capacidade de aproximar ou atrair que vai formando a estrutura beta-preguiada, que é uma estrutura secundária também de maior estabilidade. É claro que dentro dessa classificação secundária, nós temos outras formas de alfa e beta-hélice. Só que a gente trabalha com que a gente tem maior consistência, maior estabilidade. E essas duas são as duas formas mais estáveis, né, da estrutura secundária de uma proteína. Então, vamos falar agora da estrutura terciária. A estrutura terciária, ela é como se fosse um enovelamento incluindo as estruturas primárias e secundárias. Então, é como se eu pegasse a estrutura primária e terciária e começasse a fazer um enovelamento, um empacotamento, formando o que a gente chama de novelo. É semelhante a isso, uma estrutura toda empacotada. E por que isso acontece, Andréia? O que envolve esse processo? Aminoácidos constituídos, vou repetir mais uma vez, aminoácidos constituídos por partes básicas, ácidas, aminoácidos com características, com resíduos que a gente chama hidrofóbicos, hidrofílicos,
vão dar comportamentos diferentes a essas moléculas. Então, olhem lá, se eu tenho uma proteína que ela precisa estar no meio aquoso, ela precisa estar neste meio, ela precisa ser transportada neste meio, ela precisa interagir com a água. Então, se eu tenho uma proteína que é constituída por resíduos hidrofóbicos, tem uma quantidade de resíduos hidrofóbicos, o que acontece? É como se eu rearranjasse essas proteínas primárias e secundárias, né, fazendo com que a parte hidrofóbica dessas moléculas de proteínas, elas se empacotem, elas fiquem no interior da molécula. E aí o que acontece? A parte externa dessa proteína vai ter uma característica mais hidrofílica, dando uma capacidade de maior interação com a água e assim ser transportada, por exemplo. É o caso das proteínas globulares. O objetivo maior é justamente esse enovelamento para uma adequação ao meio que essa proteína estará, que envolve o enovelamento de estruturas primárias e secundárias, formando a terciária. E aí nós vamos ter forças de Van der Waals, vamos ter pontes de hidrogênio, interações eletrostáticas, tudo que envolva aquelas proteínas para que elas estejam no meio de forma eficiente, ok? E a estrutura quaternária, André, o que vem a ser a estrutura quaternária? A estrutura quaternária é eu pegar essas proteínas terciárias e fazer blocos, uma com outra estrutura terciária, com outra estrutura terciária. Então, eu tenho interações duplas, interações triplas, e aí o que vai acontecer? Essa proteína que tem resíduos hidrofóbicos vai se aproximar de uma outra proteína com resíduos hidrofóbicos, e esse resíduo hidrofóbico vai novamente ser cada vez mais empacotado por uma maior eficiência de uso, de adaptação ao meio, enfim, dessa proteína. Então, a característica hidrofóbica e hidrofílica dos aminoácidos vai interferir e vai definir a estrutura de uma proteína, por exemplo. Nós já falamos das estruturas, já falamos das características dos aminoácidos, já falamos da estrutura das proteínas. Agora nós vamos associar essa teoria à prática. Mas antes nós vamos falar da desnaturação das proteínas. A desnaturação das proteínas, ela pode acontecer por vários fatores. E às vezes isso pode ser algo desejável e algumas vezes não. Se tratando de alimentos, muitos dos casos é desejável que a proteína seja desnaturada, porque ela se torna às vezes até mais digerível, mas em alguns casos nem tanto. Às vezes a desnaturação ela vai ser parcial, então nós vamos ter processo de desnaturação total e processo de desnaturação parcial, ou a gente vai ter a forma natural das proteínas. Em diferentes situações isso pode ser totalmente aceitável. Quando a gente fala de forma natural, é a forma nativa, né? A proteína ela é terciária e ela vai se manter terciária. Ela é quaternária, ela vai se manter quaternária, ela é secundária, vai se manter secundária. Então, isso é a forma nativa da proteína. Quando eu falo em desnaturação parcial, desnaturação total, eu estou falando de modificações dessas proteínas. São modificações estruturais, modificações que vão dar outra característica ou vão fazer com que essas proteínas percam a sua funcionalidade, por exemplo, a capacidade de formar espuma, a capacidade de solubilizar. Essas são algumas das funções das proteínas, tá? Então, o que vem a ser a desnaturação? A desnaturação é a quebra de algumas ligações que fazem ou faziam com que essas proteínas se mantivessem no seu formato nativo, secundário, terciário ou quaternário. E aí, quando eu tenho uma força maior, tipo um pH, uma temperatura, um soluto, uma concentração desses solventes, né? E aí, entre outros fatores que podem afetar essa conformação, essa estabilidade que a minha molécula tem. Então, a partir do momento em que eu, por exemplo, pego um ovo, aqueço esse ovo, ele perde aquela estrutura mais pastosa e passa a ter uma estrutura mais firme. Nesse momento, o que eu tive? Eu tive uma transformação da forma nativa dessa proteína, se tornando uma estrutura mais linear, partindo para uma estrutura que se aproxima de linear. Claro que isso não acontece de uma forma total, mas a gente tem a mudança.
E aí eu tenho a mudança de estrutura, de textura desse produto, do ovo no caso. Então as proteínas apresentam suas conformações e essas conformações elas podem ser modificadas por agentes. Agentes que podem ser agentes físicos, agentes químicos, né? E aí essas ações vão transformar, vão quebrar algumas ligações, algumas interações. Isso vai promover a mudança da conformação dessa proteína. Então, por exemplo, uma proteína quaternária, uma proteína terciária, uma proteína secundária, ela passa a perder. É como se ela ficasse numa organização desorganizada. Porque uma estrutura terciária, como o novelo, aquilo é uma conformação organizada de interação daquelas moléculas, né? Que naquele meio estão de forma harmônica, de forma estável. E a partir do momento que eu tenho um agente, por exemplo, o calor, esse calor vai quebrar algumas cadeias que não são tão estáveis, como pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio são ligações que são instáveis. Eles não se mantêm fortalecidos por muito tempo se eu tenho um agente desnaturante como a temperatura. Esse agente desnaturante, à medida que vai crescendo, à medida que eu vou aumentando a temperatura, essas pontes de hidrogênio, as interações por Van der Waals, as interações eletrostáticas, algumas vão sendo eliminadas. E aí o que vai acontecendo? A desordem da molécula. Então, a molécula não vai ter uma conformação primária, nem secundária, nem terciária. Ela vai ficar com uma característica desinforme, perdendo qual é o problema, alguns problemas relacionados à desnaturação. A perda da funcionalidade dessa proteína. Então, por exemplo, é claro que em alguns casos a desnaturação é essencial. As carnes assadas é um processo de desnaturação, ovos fritos é um processo de desnaturação. Então, em alguns casos, é de extrema importância que a desnaturação aconteça. O pão assado, né? No momento em que eu tenho o glúten se expandindo, que é uma proteína, e eu tenho um agente desnaturante calor agindo naquela proteína, o que acontece? Ela vai ter a sua expansão e chega um momento que a desnaturação acontece e ela dá estrutura ao pão. Então, por que o pão fica naquela estruturazinha redonda ou numa estrutura oval, enfim, tem a conformação de acordo com a modelagem? Porque quando eu asso o pão, eu promovo uma desnaturação dessa proteína. E essa desnaturação dá estrutura ao meu pão. Então, é benéfico. Mas vamos lá. Então, basicamente, a desnaturação ela vai ser a quebra dessas ligações, que são ligações que não estão tão estáveis. E aí eu tenho a modificação estrutural. Então, eu vou ter ainda a permanência da cadeia de proteína, porém de forma totalmente desordenada. Então, quando eu falo de funcionalidade dessa proteína, eu estou falando da capacidade dela de formar espuma, eu estou falando da capacidade dela de formar gel, a capacidade dela de emulsionar. Né? Então, por exemplo, a clara de ovo. A clara de ovo ela é uma proteína que ela é utilizada em vários produtos. Por exemplo, quando eu vou fazer o bolo, né? Eu vou fazer um bolo. O bolo ali envolve a proteína do glúten, envolve a proteína do ovo, né? Envolve um conjunto de proteínas que vão dar uma característica para o meu pão, o meu bolo ficar fofinho. O ovo entra com essa característica emulsificante. O glúten ele já entra com uma característica de dar essa ação da maciez devido à aeração na massa, né? E aí eu vou ter um conjunto de proteínas interagindo ali para dar característica ao meu pão, ao meu bolo. E aí, né, a gente percebe a importância do entendimento. É nesse momento que eu falo, por exemplo, para os meus alunos, a importância da gente entender a bioquímica para poder ajustar um processo. Então, eu quero desenvolver um bolo, eu quero desenvolver um pão, eu quero desenvolver um prato, eu quero desenvolver um produto. Com o que eu estou trabalhando para eu tomar as decisões corretas? Estou trabalhando com proteína, eu quero que forme uma emulsão, eu quero que forme espuma, eu quero que aconteça o quê? Se eu quero que forme espuma, então eu não posso desnaturar agora. Se eu quero que a emulsão fique fortalecida, eu não posso acidificar o meio. Então, existe um conjunto
de situações para eu tomar as decisões corretas, tá? Então, até aqui entendemos o que é uma proteína, a classificação das proteínas e a desnaturação das proteínas. Nós vamos entrar no próximo módulo, que é o módulo de proteínas, é módulo 1, módulo 2. Nós vamos entrar no próximo módulo para estudar as funções das proteínas e os agentes desnaturantes, tá? Eu aguardo vocês no módulo 2.